Bom dia, senhores. Obrigado pela presença de vocês. Parece que o Luiz do FG Cop está tendo algum problema de conexão, mas vamos continuar, vamos começar o nosso bate-papo. Aí, quando ele entrar, ele participa aqui na mesa aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença. Obrigado, Moacir. Obrigado, Ivo. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui com quem está assistindo a gente, eu só quero entender um pouco o papel de cada entidade. A gente está falando aqui com pessoas dentro do sistema, que já conhecem o que vocês fazem, e o pessoal de fora do sistema. Para a gente começar, eu queria de uma forma bem sucinta que vocês explicassem para a gente o que as entidades fazem em prol do cooperativismo. Ivo, queria começar com você. Explica para a gente o que faz a FNCC para o cooperativismo. Bom dia, pessoal. Bom dia, CoopTalks, todos os nossos ouvintes aí que acompanham, né, através do YouTube. Primeiro, queria dizer que para a gente é uma grande satisfação estar aqui hoje, participando desse fórum, desse evento. Queria agradecer o convite e também parabenizar a iniciativa. Ações como essa é que trazem o desenvolvimento do nosso cooperativismo. Queria contribuir também aqui com um pouco da FNCC, mas antes, cumprimentar o meu amigo Moacir, faz parte aí do painel também, né? Moacir é uma grande presença aqui junto com a gente. Mas vamos lá, falando de FNCC. A FNCC é uma instituição que já possui aí em torno de 7 anos formalmente. Ela começou há mais de 20 anos atrás, informalmente, unindo cooperativas independentes que sentiam ali a necessidade de intercooperar, trocar informações do seu dia a dia, né, 20 anos atrás, a internet era outro ritmo, a disponibilidade de informação era outra, então, realmente, nós precisávamos desse contato ali como uma grande necessidade de sobrevivência. E aí ela veio evoluindo, se tornou primeiro uma associação, e há 7 anos ela é uma entidade cooperativa também, uma cooperativa aí de segundo grau. Esse trabalho de desenvolvimento não é muito diferente do que era feito lá 20 anos atrás, ele evoluiu, ele se tornou mais profissional, mas a ideia e principalmente os princípios são os mesmos. A dificuldade que era da internet na época lá atrás, as conexões, enfim, a forma de se unir para bater um papo e falar sobre cooperativismo, hoje a gente já superou. Mas existem muitas outras oportunidades que juntos nós conseguimos. Então, a FNCC faz exatamente isso. Conecta oportunidades das cooperativas independentes. Hoje nós representamos em torno de 57 cooperativas independentes, somos a maior representatividade nacional para as independentes, né? Em torno de 30% das cooperativas do Brasil participam da FNCC já como afiliadas, e contribuímos não só com as filiadas, mas sim com o cooperativismo independente todo, buscando soluções, buscando alternativas, através de compartilhamento de serviços, divulgações de nossas ações institucionais, enfim. A FNCC é um braço forte para as nossas cooperativas independentes. Trabalhamos também de forma muito integrada com outros sistemas, ajudando através da intercooperação. Esse é um pouco do nosso histórico. Maravilha, Ivo. Moacir, conta um pouco para a gente o que faz a SECO, qual é a função dentro do cooperativismo, para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza, bom dia a todos, é um prazer muito grande conversar com vocês. E a quem nos está ouvindo, né, vamos entender um pouquinho qual é a função do SECO, ou Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito. Afinal de contas, ali se reúnem todos os sistemas, sejam eles de cooperativas independentes, como o sistema Sicoob, Sicredi, Unicred, Cristol, e o sistema de 2 níveis estão presentes para discutir assuntos que sejam relacionados ao cooperativismo de crédito. É um braço da OCB especialmente voltado para o crédito. Então, ali se discute assuntos que possam ser resolvidos dentro do próprio sistema e aquelas em que precisa necessariamente do apoio da OCB junto aos 3 poderes, ou seja, ao legislativo, executivo e judiciário, que muitas vezes podem, se não cuidarmos, podem trazer uma série de problemas para a atividade cooperativista, especialmente a cooperativa de crédito. E, além disso, nós temos dentro dele também um outro grupo voltado à intercooperação, ou seja, a coordenação da intercooperação, e também todos eles assessorados por grupos técnicos muito bem preparados e muito bem especializados, para que a gente possa
avançar cada vez mais e colocar o cooperativismo cada vez mais em posições privilegiadas no mercado financeiro, para poder, evidentemente, estar levando aos nossos digníssimos cooperados, aí, 15 milhões de cooperados, as melhores opções que existem no mercado. Esse é o grande objetivo do CNCC. CNCC. Maravilha, Moacir. Para a gente começar aqui, os dois já falaram um tema, vocês falaram de intercooperação. A gente escuta intercooperação desde os primórdios do cooperativismo. Por que a intercooperação ainda é pouco explorada? Como que a gente tem que fazer efetivamente para essa intercooperação se tornar efetiva dentro do cooperativismo? Claro, a gente está falando de cooperativa financeira aqui. Ivo, queria entender sua opinião sobre isso. De uma forma muito objetiva, né, a resposta dessa pergunta, porque eu acredito que ela é pouco explorada. Hoje é a questão da competitividade. Nós precisamos ter uma melhor competitividade, uma maior competitividade, uma entrega voltada ao sistema, mas uma entrega que seja competitiva de mercado. Então, eu acredito que a partir do momento que as nossas iniciativas forem abertas entre as cooperativas, entre os sistemas, e elas forem também bastante competitivas, a gente evolui. E aí vou falar um pouquinho do porquê dessa visão. A gente já tem algo muito diferente, que é o nosso propósito cooperativista, né? Essa é a nossa alma. Estando dentro de uma cooperativa, né, sentindo o que é o papel de uma cooperativa, vivenciando isso, nós temos total condição de fazer a intercooperação evoluir. Mas, muitas vezes, a intercooperação não é vista nesse sentido por todos, não é vista por todos na ponta. Às vezes, até dividimos alguns serviços, dividimos algumas atividades, mas eu acredito que nós podemos fazer muito mais para fazer acontecer. Iniciativas como essa do SECO, né, que o Moacir acabou de comentar, e do SNCC, são cruciais para a evolução dessa intercooperação. São fóruns, são locais onde as lideranças vão conseguir trocar as suas necessidades, vão poder trocar muito bem os seus serviços, os seus desenvolvimentos, as suas entregas para a sociedade, e através de ações muito pontuais e muito objetivas, a gente consegue evoluir. Então, às vezes, até nós mesmos duvidamos, né, nesse sentido da possibilidade. A sua pergunta vem com esse peso. Então, assim, não há outro caminho a não ser o da intercooperação. Eu vejo que ela é fundamental para a nossa continuidade, para o nosso desenvolvimento, ela é a nossa alma, ela é a nossa essência. E já existem algumas iniciativas, eu acredito que podem acontecer muito mais do que ocorrem hoje, mas já existem algumas também. Vou dar o exemplo do Intercoopera, aqui em São Paulo, organizado inclusive pelo Sescop, a OCB, foi reunido agora, mês passado, todos os ramos para poder fazer e desenvolver esse tipo de troca. E nesse sentido, a FNCC participou e já conseguiu mover também algumas ações, por exemplo, com uma cooperativa educacional chamada Coletiva. Ontem à noite, nós tivemos uma live da FNCC, o cunho educativo, o cunho de desenvolvimento, e gerou doações, inclusive, para essa nossa cooperativa educacional, aí também para desenvolvimento, doações de alimento para ela, para a comunidade, enfim. Então, não podemos esquecer esse cunho social, esse objetivo nosso, né, seja uma ação pequena ou uma ação grande de intercooperação. É muito importante. A opção de mercado em si, quando a gente contrata um serviço, uma cooperativa contrata de um mercado, ela não deve prevalecer apenas a questão da competitividade. Nós temos que olhar para o mercado cooperativista, mas temos que evoluir também muito em relação à nossa competitividade, para que o serviço seja, além de cooperativista, seja um serviço que venha competir com esse mercado, né? Precisamos olhar, talvez, margem que nós temos em relação a alguns dos serviços, baixar algumas margens internas no cooperativismo, talvez, gerar mais escala também, né? A FNCC faz algumas ações como essa, como, por exemplo, chamado Conecta. Nosso encontro é um encontro que une todas as cooperativas da FNCC, a gente vem tendo aí quase 100 pessoas, todos os encontros participando, e sempre uma cooperativa vai lá e traz um case, uma boa prática aplicada dentro da sua própria unidade, do seu negócio, e dessa forma outras cooperativas também começam a realizar a mesma ação,
ou fazem, de repente, uma sinergia e começam a realizar de forma conjunta. Esse trabalho coletivo, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Um outro exemplo é a ouvidoria. Dentro do FNCC, a gente tem uma ouvidoria integrada. São cooperativas independentes que utilizam-se da mesma ouvidoria. Fizemos um trabalho de intercooperação também, de portabilidade de crédito, aí sim com uma central de serviço, né? O próprio pessoal da Uniprime hoje é parceiro da FNCC. Então, são exemplos específicos, claros, da nossa intercooperação. Agora, de fato, voltando no início, não podemos somente privilegiar o cooperativismo, temos que ser realmente competitivos para poder fazer a intercooperação funcionar. Maravilha, beleza. Eu acho que a gente vê isso na prática, eu acho que isso é fundamental. Moacir, a mesma pergunta eu queria fazer para você, inclusive a gente leu, acho que foi semana passada, o Roberto Rodrigues fez um artigo dele, publicou, falou, por que não haver uma intercooperação entre todos os bancos de cooperativas, se tornar um banco? Opinião dele. Quero escutar agora a sua, Moacir. Bom, eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque eu acho que marcas e instituições são é um outro assunto. Eu me volto muito mais na atividade do cooperativismo de modo geral, porque há muitas coisas, e na maioria das coisas, especialmente no cooperativismo de crédito, são literalmente iguais. Seja no cooperativa independente, como a segundo 2 níveis e 3 níveis, muitas das atividades que elas executam são iguais, praticamente iguais. Portanto, o que muda são a política, mas não a operação. Então, nós temos que começar a unir infraestrutura, fazer com que essa infraestrutura não seja de um sistema ou de outro sistema, mas do sistema cooperativo brasileiro, para que você possa ser mais competitivo, porque vamos encontrar muitas dificuldades aí para frente, da forma como nós atuamos. Evidentemente, os bancos já estão fazendo, já estão cooperando entre eles, e nós ainda não estamos fazendo isso. Temos aí um desafio muito grande, especialmente se vou falar aqui, por exemplo, tecnologia. Cada uma das sistemas tem tecnologia própria. Essa mesma tecnologia podia atender os 15 milhões de brasileiros, ou até mais pessoas, e reduzir consideravelmente o custo. Outro fator importantíssimo é o próprio caixa eletrônico. Cada um tem o seu sistema de caixa eletrônico. Por que não fazer um só e atuar em todo o território brasileiro com redução significativa nos custos? Temos que atuar desse jeito, porque senão nós não suportaremos os custos do futuro, porque a tecnologia que nós temos que avançar sucessivamente para estar presente no mercado, nos mesmos padrões dos sistemas mais evoluídos que existem no mercado financeiro, isso custa muito dinheiro. É caríssimo. E, evidentemente, nós só vamos reduzir o efeito dele para o nosso cooperado pela intercooperação, ou seja, unir as forças e ganhar escala em ritmo mais acelerado, estamos ganhando hoje. Dá trabalho fazer isso? Dá muito trabalho. É muito complicado, porque, evidentemente, às vezes as pessoas começam a entender que estão misturando as coisas. Não estão misturando. E eu sempre digo, olha para o cooperado. Ele está pagando essa conta. E ele não vai pagar por muito tempo, especialmente quando as coisas amanhã depois, os preços começarem a ficar iguais. Como é que você vai manter o cooperado com você? Só pela essência? Você vai ter que manter ele também pelo custo. Porque ele está olhando, está vendo o que acontece no mercado. E nós temos que olhar para dentro. Estamos olhando muito para os outros e não olhando para nós. Nós temos que começar a olhar para nós e olhar para dentro do que nós podemos fazer. Dentro do SECO, a área de coordenação de intercooperação, tem uma série de trabalhos a sendo evoluídos, ou feitos, ao menos, né, pelo pessoal técnico, que inclui aí todos os sistemas, e rolaram 23 ações que podem ser feitas em conjunto. Destas, 3 já estão em andamento, e deverão acontecer aí nos próximos períodos aí, para que a gente faça a análise custo-benefício e coloque em prática, ao menos, o começo de uma história. Quanto mais rápido nós fizermos isso, mais rápido conquistaremos o mercado, que ainda hoje resiste, porque não sabe o que nós vamos fazer lá na frente. E eu acho que nós temos que ser muito mais transparentes com os nossos cooperados. Dizer que nós, como instituição, por exemplo, a própria Ailos aqui, onde eu estou junto,
Temos que começar a colocar para o nosso cooperativo, porque ele não entende, ele não consegue entender, ele falou isso verbalmente para mim, por que que nós queremos nos unir em torno de uma cooperativa e as cooperativas não se unem em benefício deles. Estão literalmente separadas, enquanto embaixo, dentro da cooperativa, nós queremos união. Isso não tem sentido, unir eles e não unir as cooperativas. Não precisa mudar a marca, não precisa mudar nada, mas precisa fazer a infraestrutura uma só. Seja de tecnologia, seja de cartão, seja de seguro, seja de consórcio, todas as possibilidades existem. E cada sistema faz a sua política. Política é a ação que o sistema vai fazer, tem o conselho deles, tem que definir a estratégia e a política de cada uma delas. Mas a infraestrutura seja processada num só lugar. Se chegarmos lá, estamos atuando verdadeiramente como cooperativistas. Até por enquanto, nós estamos disputando o mesmo espaço. E os bancos estão a cavaleiro. Porque como nós estamos nos degradando sozinhos, eles acreditam que na frente ou nós melhoramos as nossas relações com o sistema todo, ou nós vamos sucumbir. Não tenho a menor dúvida disso, porque eles têm poderes para suportar perdas até 1 ano. Nós temos? Nós não temos. Portanto, nós temos que tomar ações imediatas e rápidas para ganhar escala e ganhar produtividade. Se não fizermos isso, vamos ter algum problema aí na frente, e eu estou batalhando nessa ideia, conversando com todos os conselheiros, de modo geral com todos os diretores de cooperativa, para que eles comecem a pensar e se unir para resolver problemas que afetam fundamentalmente o custo das cooperativas, para que elas possam ser mais competitivas lá na frente. Agora até que são, né? Agora tem preço bom, tem tudo mais, as pessoas vendem pelo preço, mas isso não tem vida longa. E nós temos que tomar providência o mais rápido possível. Excelente, Moacir. Que colocação muito interessante. Estamos aqui, a Mundo Coop está aqui para ajudar no que for possível. Eu acho que isso só já para começa... complementar para vocês, o Fundo Garantidor é um exemplo claro disso. É uma evidência clara. Todos os sistemas estão no Fundo Garantidor, que captam recursos estão no Fundo Garantidor, fazendo a mesma coisa para os mesmos 18 milhões de cooperados. Por que outras atividades não podem ser feitas? Excelente exemplo, excelente colocação. Quero agora, parabéns, Moacir, quero antes agora agradecer, dar um bom dia para o Luiz Antônio Ferreira, do FGCOP, agora ele conseguiu se conectar com a gente, agora estamos com o time completo aqui. Luiz, vou fazer essa primeira pergunta para você, que a gente já começou a bater um papo aqui. Como tem gente que está assistindo a gente, queria que você explicasse para a gente, de uma forma muito sucinta, o que é o FGCOP, o que o FGCOP faz dentro do cooperativismo. E eu já vou colocar também essa primeira pergunta. A gente falou aqui de intercooperação. O que falta para o sistema começar a intercooperar? Fala para a gente, Luiz. Vamos lá. Antes de tudo, bom dia, né? Bom dia a todos, né? Bom dia a vocês, bom dia aos que estão nos assistindo. Efetivamente, o FGCOP, em uma palavra, é o grande protetor do cooperativismo de crédito, na verdade, né? A finalidade é exatamente prestar o socorro ou, através de uma medida preventiva, impedir que as cooperativas de crédito cheguem a uma situação de fechamento, de liquidação, etc. Esse é o grande papel. Mas, como junto com essa pergunta você falou em intercooperação, sem dúvida nenhuma, como já foi dito até aí pelo Moacir anteriormente, o FGCOP é o grande exemplo, né? É o grande caso de intercooperação que nós temos no cooperativismo brasileiro, porque participando dele são todos os sistemas, todas as cooperativas existentes. Por que lá se fez e não se faz fora? Eu acho que realmente porque o FGCOP veio de cima para baixo, né? Foi uma exigência, um estudo que partiu do Banco Central e, de certa forma, de alguma maneira, nos impôs que o fizesse dessa maneira. E aqui, nos demais assuntos, realmente dependerá de todos. E aí fica mais difícil, quer dizer, é o ajuste de vontade entre todos os sistemas, entre todas as cooperativas, né, de trabalharem junto, embora ninguém desconheça que isso traria efetivamente um grande ganho de escala para todos os sistemas, sem dúvida nenhuma.
Mas esse é o papel do FGCOP, é impedir, sobretudo, o papel, um trabalho preventivo, né, de impedir que as cooperativas cheguem a uma situação de dificuldade, né, para o que afetaria todo o sistema cooperativo brasileiro, né, e não se conseguindo êxito nessa prevenção, então pelo menos atender aos associados das cooperativas, a fim de que os depositantes das cooperativas, aplicadores, etc., a fim de que minimize ou evite que venham a ter prejuízo. Esse é o grande trabalho. Excelente. Respondi a tua pergunta? Ou faltou alguma coisa? Fantástico. Cada um está respondendo de uma maneira, a gente está entendendo que o trabalho que está sendo feito. Eu acho que isso que precisa realmente divulgar. Agora, eu tenho uma outra pergunta aqui para a gente continuar, que acho que é um tema bem atual. A gente tem visto muito fintechs, bancos digitais. Então, elas estão entrando muito forte no mercado. Vocês acham que a parceria com essas instituições é um caminho para ampliação do cooperativismo financeiro? Moacir, essa eu quero começar com você. Tá bom, muito bem, vamos a ela. Eu acredito que nós estamos trazendo uma série de atividades dessas fintechs, bancos digitais, e as cooperativas também estão indo pelo mesmo caminho. Então, evidentemente, todas as cooperativas estão voltadas ao digital e fortemente voltadas ao digital, porque a maioria da juventude hoje não é uma instituição e não quer nem saber, quer atuar 24 horas, fazer as suas operações financeiras onde ele estiver, em qualquer lugar que ele estiver. Portanto, o cooperativismo também não pode ficar para trás, tem que continuar atuando do mesmo jeito. Evidentemente, se houver a possibilidade de uma parceria lá na frente, não vamos ser contrários a isso de jeito nenhum, porque vamos trazer benefício para o nosso cooperado. Essa é a grande pergunta que tem que ser feita. Traz benefício para o cooperado? Se trouxer benefício para o cooperado, as cooperativas têm que agir em benefício do cooperado, seja ela com parceria ou com união, seja lá o que for. Mas vamos estar desenvolvendo a tecnologia com o avanço que ela está vendo aí, como instrumento de nos aproximar cada vez mais dos nossos cooperados e começar a entender as necessidades deles. Porque o cooperativismo não vende produto. O cooperativismo disponibiliza produto que atenda à necessidade do seu cooperado. Para isso, ele tem um desafio enorme, que é conhecer sempre cada um dos seus cooperados, para dar a eles aquilo que eles têm necessidade e que aquilo pode ajudá-los a ter uma melhor qualidade de vida. Esse aprendizado que o cooperativismo só ele tem, só ele faz. E ele tem que fazer com mais intensidade, conhecendo cada um dos seus cooperados, seja ele quem for, sem nenhum tipo de discriminação e sem nenhum tipo de pré-julgamento. Eu sempre digo que nós não temos direito de julgar ninguém. Ninguém nos deu esse direito. Portanto, ouça. O mais humilde dos nossos cooperados ao mais abastado. Tem necessidade literalmente diferente e nós temos que atender estas necessidades deles. E não simplesmente vender produto como se fosse uma instituição financeira qualquer. O desafio é grande, não tenho a menor dúvida nenhuma, mas estamos sempre, eu tenho certeza, em busca da melhor opção para os nossos cooperados, seja ela qual for. Excelente. Eu acho que isso que você falou é muito interessante. Não adianta a gente oferecer produto porque o mercado está fazendo isso. Eu acho que é atender às necessidades de cada cooperado. Perfeito. Ivo, e você? O que você diz sobre isso? O Moacir colocou muito bem, né? A primeira fala dele, muito objetiva. Atende à necessidade do nosso cooperado, é bom para o cooperado, a gente tem que se associar e tem que participar também. Vamos pegar exemplos positivos das fintechs, e aí eu acrescento até as startups, né, como prestadores de serviços, também, bancos digitais, enfim. Elas são muito ágeis e muito especializadas. A gente tem uma grande diferença porque elas trabalham com o seu olhar para clientes. Nós não, nós trabalhamos para o nosso dono, para o nosso cooperado. Então, são visões diferentes, visões de gestão diferentes, decisões são completamente diferentes. Então, se houver uma sinergia e uma potencialização de ganho para o nosso cooperado, faz total sentido. E se a gente reparar bem, o que essas instituições têm feito hoje não é muito diferente do que o cooperativismo já faz em sua história. Eles trabalham, por exemplo, hoje com a lógica de cashback. Nós temos há muitos anos as sobras, desde o início, é um princípio, né? A diferença é que
O trabalho de um cashback, a gestão, a instituição escolhe qual vai ser o valor que ela vai voltar ao seu cliente e usuário. No nosso caso, nós mesmos escolhemos em nossas assembleias. Então, olha aonde vai a nossa diferença nesse sentido. O nosso resultado, nós é que escolhemos, porque temos essa essência cooperativista mesmo, né? Precisamos trabalhar as nossas estratégias, as nossas taxas mínimas, como o Moacir também comentou. Precisamos ter algo voltado muito à sustentabilidade. O objetivo, pessoal, não é sobras. A cooperativa não foi feita para dar sobras. As sobras têm que trazer uma composição e um equilíbrio para uma sustentabilidade, para um crescimento para o futuro e para a cobertura de riscos. Equalização, equilíbrio dos nossos riscos. Nada mais do que isso, né? Socialmente, o Moacir também citou, nós somos imbatíveis. Por quê? Tem a ver com o nosso propósito. Essa é uma outra grande diferença. Nós nascemos para isso. Nós não estamos criando isso para uma competitividade, porque hoje o mercado acha bonito, e sim porque é a nossa essência. Mas, sem dúvida nenhuma, com o fintechs ou sem elas, nós precisamos ter um grande investimento em relação às nossas ferramentas, os nossos produtos, as nossas parcerias, de acordo com aquilo que o nosso cooperado deseja. O tema anterior, a intercooperação, é um grande caminho para se fazer toda essa construção. Então, precisamos, sim, ter uma busca nessa aproximação dos nossos parceiros, precisamos desenvolver sinergia com fintechs, com todo o mercado, porque todos vão ganhar dentro desse sentido. E uma última observação que eu faço, olhando para esse cenário das fintechs, dos bancos digitais que tanto crescem, elas são, em sua grande maioria, especializadas. Algumas delas, muitas delas, na verdade, trabalham com todos os produtos financeiros, mas a grande maioria não. Se você pegar o ecossistema das fintechs, a sua grande maioria, ela é voltada específica para determinados nichos de produtos, nicho de público, e nós, nas cooperativas, também um pouco disso em alguns setores. A exemplo das cooperativas de nicho, as cooperativas de empresa, a grande maioria das cooperativas da FNCC são ou de empresas ou de funcionários públicos, cooperativas até mesmo de capital empréstimo, ou algumas com depósito a prazo. Então, se a gente avaliar, isso daí é um nicho também, um nicho de especialização. Se para esse mercado das fintechs, eles vêm crescendo e vêm investindo em especialização, por que nós, cooperativas, também não podemos trabalhar fortemente essa especialização? É uma reflexão que eu trago, A necessidade do nosso cooperado, ela é do todo, ela é especializada. Então, entender o nosso cooperado é algo muito importante. E sermos muito sinceros, porque, às vezes, algumas de nossas instituições não têm vocação para o todo. Elas não possuem ainda essa visão e esse olhar e essa preparação para o todo. Algumas já possuem, já estão aí nadando de braçada, trabalhando muito bem, expandindo os seus modelos, mas outras não. Então, não é porque o mercado faz que nós vamos fazer. A ideia é ensinar, mostrar um pouquinho do que o cooperativismo tem para esse mercado. Investir muito mais no nosso cooperado, intercooperar e contar isso para o mercado. Fazer uma boa publicidade disso. Acho que esse é um grande caminho para a gente. Excelente, Ivo. E você, Luiz, como que você enxerga essas fintechs, esses bancos digitais? O cooperativismo tem que estar unido? Como que você acha? Tudo isso é a grande inovação que a gente tem no nosso mundo financeiro, A fintech decorreu realmente dos avanços tecnológicos e, sem dúvida nenhuma, até certo ponto é um desafio, podendo, em algumas situações, ser até um grande parceiro. Mas, na verdade, as cooperativas, de um modo geral, elas vêm acompanhando tudo isso. As cooperativas vêm se adequando, praticam também o digital, sem dúvida nenhuma, no relacionar a associação e no relacionamento com seus associados, mas com um diferencial muito importante e que tem que ser mantido, que é adotar o digital, mas sem perder as suas características próprias de cooperativa, que é o contato com o seu associado, a atuação pessoa a pessoa, pessoal. E isso vem acontecendo de um modo geral, pelo que se vê, na medida em que hoje se tem o digital nas cooperativas de um modo geral, mas elas vêm se expandindo também na abertura de agências, abertura de postos de atendimento. Hoje já temos aí um volume bastante grande no país inteiro, com relação ao Sicoob, onde
de que eu participo, nós já temos aí um número bastante grande, mais de 4.000 agências, né? E também avançando no digital. E os resultados não têm sido ruins, não. Eu acho que a gente tem tido sim, sucesso em tudo isso. A gente verifica pelos levantamentos que nos últimos anos, né, desde a pandemia, pelo menos, do início, as cooperativas de crédito vêm crescendo mais do que as demais entidades financeiras. O nosso percentual de crescimento em relação aos bancos é bastante superior, seja no crescimento do número de associados, seja nos ativos, seja nas aplicações, em empréstimos, em cada um desses fatores, percentualmente, nós estamos bastante à frente do sistema bancário. Quer dizer, então, nós estamos, sim, e não podemos deixar de acompanhar esses avanços, toda essa modernidade, temos sim que nos debruçar e nos dedicar também a essa atividade tecnológica, né? O digital hoje é uma coisa irreversível e, sobretudo, para as novas gerações, é absolutamente indispensável que se tenha, mas sempre com esse cuidado de manter essas características próprias do cooperativismo, que é o contato pessoal, é a aproximação do seu associado. E evidentemente, a abertura de novos postos de atendimento e mais, o crescimento que tem se verificado proporcionalmente bastante elevado, né, demonstra que estamos no caminho certo. E temos realmente que prosseguir nessa rota para que o cooperativismo possa cada vez mais se afirmar e crescer. Excelente, Luiz. Acho que essa é a dificuldade, a colocação, o cooperativismo tem que acompanhar. Moacir, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Você falou que o SECO, junto com a OCB, vocês estão fazendo essas 26 ações para tentar aproximar mais o cooperativismo como um todo. Você me explica um pouco melhor. Isso está sendo aceito já? Isso já está em andamento? Olha, não são 26, são 23. Vamos ajustar os nossos números aqui, são 23. 23 ações estão foram levantadas pelo grupo técnico da intercooperação, apresentado para o conselho, para a coordenação, e, evidentemente, a coordenação a eles começou a pedir para eles começassem a atuar mais fortemente. Não precisa fazer todos ao mesmo tempo, a gente não pode comer o bolo de uma vez só, come ele pelas beiradas. Então, a intenção é fazer com que alguns desses fatores já comecem a surgir. E temos os primeiros 3 desses 23 já estão em andamento. Esses 3 deverão ter implantação logo aí na frente, com o apoio de todo o sistema cooperativo de crédito brasileiro. Não é só para o sistema A, B ou C, não, é para todo o sistema nacional. Nós vamos encontrar solução que ajudem a melhorar a performance das nossas cooperativas, para que elas tenham um índice de aproveitamento dos seus custos muito mais eficientes do que tem hoje. Porque o objetivo maior é que nós vamos ter pressão de receita e temos que ter uma forma de reduzir os nossos custos, no mínimo na mesma proporcionalidade, para que não afete o resultado e que possa trazer para os nossos cooperados um preço melhor, sem que isso provoque alguma perda na cooperativa deles. Então, esses 23 itens foram rolados e está ciente pelo todo o sistema de crédito brasileiro. E a própria coordenação do SECO já encaminhou que comece a atuar mais fortemente na busca de solucionar esse problema. Evidentemente, tudo isso se leva a uma análise de custo-benefício. Podemos fazer isso tudo junto? Podemos, mas vamos ver quanto custa e se isso traz benefício ou não traz benefício. Isso seria analisar a viabilidade econômica de cada um desses projetos. Oh, maravilha. Grande passo, Moacir. Deixa eu fazer uma pergunta. Ivo, eu queria saber, agora, a tua opinião. As cooperativas de crédito, elas estão numa expansão de agência física, isso indo na contramão dos outros bancos. A que se deve esse movimento? Por que isso é tão importante para as cooperativas? Realmente, me parece que o momento é distinto dessas instituições, né, das cooperativas e dos bancos.
Os bancos já têm o seu território escolhido e já tem muito bem definido aonde eles buscam atuar. As cooperativas buscam atuar e buscam, muitas vezes, não só atuar, mas, assim, atender na totalidade a necessidade da população. Então, elas chegam aonde os bancos, muitas vezes, não chegam. A gente já é sabido de todos isso. E as cooperativas vêm fazendo esse movimento para ganhar também esse espaço, né? Eu acho que nós estamos avançando, principalmente para sermos conhecidos da sociedade. Quando chega uma cooperativa fisicamente em um local onde as pessoas não sabiam o que era uma cooperativa, primeiro elas confundem com o banco. Eu resido na cidade de São José dos Campos, e quando começou esse movimento de expansão aqui, interior de São Paulo, né, várias cooperativas de vários segmentos, Sicoob, Sicredi, enfim, nós tivemos aí essa primeira confusão. As pessoas vinham me procurar porque sabiam que eu trabalhava em cooperativa, mas diziam, você também faz parte daquele banco Sicoob, daquele banco Sicredi, né? E aí a gente começa a explicar um pouco mais. Então, eu acho que essa evolução física, né, essa marcação de território, digamos assim, ela é muito importante nesse determinado momento. Então, são momentos das instituições, né, dos segmentos completamente diferentes. Acho que havia também uma demanda muito reprimida em muitas regiões. As cooperativas vêm crescendo, principalmente as de livre admissão, num volume, numa velocidade muito expressiva. E eu acredito que isso vem se dando também a essa expansão física, né? Por isso nós estamos nessa contramão. E eu acho que essa contramão não é à toa, eu acho que ela é realmente estratégica, vem funcionando muito bem. Precisamos continuar esse movimento. A questão é olhar para o ponto de equilíbrio. O quanto é necessário, acho que essa é a grande pergunta a ser respondida. Qual é o tamanho da necessidade das redes físicas mesmo? O quanto a gente vai investir na física, o quanto a gente vai investir na digital, em comunicação, para poder criar esse equilíbrio, já que não podemos também somente elevar os nossos custos. A gente sabe que ativo, a gente sabe que esse tipo de trabalho, ele se carrega também com custos de investimento, muito mais com investimento. Então, acho que a dúvida e o ponto estratégico que tem que ser muito discutido é esse equilíbrio. Não sair abrindo unidades por abrir, porque aí pode ser ruim para todo o cooperativismo. Seguindo essa receita, seguindo esse passo, eu entendo que ainda existem muitas regiões que precisam do local físico, sem dúvida nenhuma, as cooperativas estão muito bem mapeando isso. A gente falou das fintechs, né, anteriormente. As fintechs não têm o seu ponto físico, mas elas trabalham num formato completamente diferente. Nós estamos envolvidos com a sociedade, não só a sociedade cooperativa, mas a sociedade como um todo. O nosso posto físico, ele traz essa oportunidade de envolvimento maior com a sociedade local. Uma instituição digital, ela não consegue chegar dessa forma que nós chegamos com as nossas agências, com os nossos postos. Então, explorar também essa parte, não somente de negócios, nos nossos pontos de atendimento físico, mas sim a parte social é o que faz o diferencial. E aí a minha expectativa, né, a minha vontade é que daqui a algum tempo as pessoas não venham me perguntar que banco é esse, se tem relação com o banco, com a cooperativa que eu trabalho, esse banco. Mas sim elas venham me contar o que elas fizeram dentro das nossas cooperativas e querer saber um pouco mais, mas já com um conhecimento mínimo aí a respeito do nosso modelo de negócio. Excelente. Cada um tem o teu direcionamento para como mostrar isso para o mercado. Luiz, e você? Qual é a tua opinião sobre isso? Essa expansão física das cooperativas é muito importante, até dentro da sua essência, dentro né, dos seus princípios. E isso desenvolve também e demonstra também um trabalho social muito importante. Você observa que o Brasil tem perto de 500 municípios onde a única entidade financeira é uma cooperativa. E com certeza, é tudo uma questão de finalidade. Na medida que as instituições financeiras, de um modo geral, são sociedades de capital e buscam lucratividade, a cooperativa não. A cooperativa são entidades de pessoas que buscam exatamente atender às necessidades desses seus associados. E daí
essa expansão. Em 480 e poucos municípios, existem só cooperativas atendendo essa população. Os bancos vêm gradualmente se retirando, sobretudo nessa era digital. A gente observa que o fechamento de agências bancárias é bastante elevado, muito grande, né? E a gente, exatamente, a cooperativa tem que aproveitar exatamente esse momento. Uma vez que eles estão saindo, nós vamos ocupando e nos aproximando mais das pessoas, né? Atendendo melhor as pessoas, mantendo essa aproximação, tudo isso sem descuidar também dos avanços, sem descuidar de ter o digital em iguais ou melhores condições do que as outras entidades, né? Para que não fiquemos defasados nesse campo, sobretudo em relação às novas gerações. Mas, efetivamente, essa expansão do cooperativismo é importante, é necessária e está acontecendo no momento certo, exatamente naquele momento em que as demais entidades financeiras estão se retirando, estão se retraindo, seja por economia, seja para minimizar custos e etc. Então, é um espaço que está vazio, um espaço que está ficando vago e que a gente tem que efetivamente acompanhar, né? Tem que ocupar para poder exatamente dar esse melhor atendimento e ter uma aproximação maior da população e melhor atendê-los. Excelente, Luiz. Você também concorda dessa opinião, Moacir? Você acha que é isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. Temos que partir do seguinte pressuposto. A cooperativa não visa lucro. Ela visa a satisfação dos seus cooperados, a qualidade de vida deles. Eles estão inseridos em uma comunidade. E interessa para a cooperativa o desenvolvimento de toda essa comunidade. E por isso ela tem que estar presente fisicamente para que qualquer membro da sociedade possa conversar com a cooperativa. Ela não precisa ter um posto de atendimento financeiro como todas as têm, porque no mundo já não tem mais isso. Mas ela está ali presente para atender a todos eles que tenham alguma dificuldade ou têm um projeto na cabeça e queiram ver a viabilidade desse projeto. A cooperativa tem que ajudar a fazer isso. E, para isso, ela tem que ter profissionais qualificados nesses postos de atendimento para contribuir para o desenvolvimento da comunidade onde ela está presente. Portanto, nós não vamos ter no futuro um posto de atendimento completo, que você tem caixa, tem tudo isso, mas vamos ter estruturas locais para desenvolver e fazer parte da sociedade, para estar envolvida no meio dessa comunidade e para trazer para essa comunidade as melhores formas de terem uma qualidade de vida melhor e fundamentalmente, para que essa comunidade seja feliz. Contribuir para a felicidade dessa comunidade. Para isso, ela precisa estar presente. Não dá para fazer isso de longe. É preciso que estar convivendo. As pessoas precisam sentir que trabalham ali junto, como pulsa essa sociedade aí. E que formas eles podem ajudar e podem contribuir para que ele seja melhor. Então, vai expandir, sim. Não há a menor dúvida nenhuma. Eu tenho absoluta certeza disso. Não só nos municípios em que ela ainda não está presente em todos os municípios, mas naqueles em que ela está. Ela vai continuar se envolvendo com a comunidade. Ela é uma sociedade da comunidade. Agora, ela tem que começar a mostrar para a sociedade também, né? A filosofia cooperativista, e não simplesmente a instituição. Tem que começar a botar no meio da sociedade que o nosso negócio é servir as pessoas e não se servir delas. Esse é um trabalho que tem que ser feito e que a gente está aí para ajudar as pessoas a entender perfeitamente, fazer com que a sociedade perceba. Nós não somos simplesmente uma instituição financeira. Nós somos muito mais do que uma instituição financeira convencional. E temos como compromisso com a sociedade. Eu me lembro de algumas passagens aqui que nós colocamos um posto de atendimento, o prefeito perguntou para mim se nós íamos sair amanhã ou depois. Eu disse, só se vocês nos mandarem embora. Nós viemos aqui para ajudar a sua sociedade. E vamos estar juntos com eles, sofrendo os mesmos problemas, mas ajudando a sair das dificuldades. Eu tenho certeza disso e a gente pode contribuir muito. Mas se você sair fora, só começar a conversar com eles de modo literalmente digital, você não vê o que está acontecendo no município. E nós precisamos saber o que está acontecendo lá para poder ajudar. Então, estou de acordo com vocês todos aí, eu acho que o caminho é esse mesmo. Excelente. Para quem tinha dúvida por que o cooperativismo abre agência,
as três feras aqui já responderam tudo o que a gente precisava saber. Chegou uma pergunta interessante, porque a gente fala do cooperativismo, a gente tem muito disso, de lidar com as pessoas, de ser uma coisa, não sei se eu posso chamar tradicional, misturando com tecnologia. Mas chegou uma pergunta aqui do Danilo Rogel Oliveira. Há algum investimento ou interação com as cooperativas e o metaverso e criptomoedas? O cooperativismo, ele enxerga essas novas tecnologias? Como que vocês trabalham com isso? Queria ver a opinião de vocês. Ivo, pode começar. Eu já vi algumas iniciativas voltadas mais aos sistemas. Não objetivamente em relação a produtos financeiros, mas sim em relação à capacitação, conhecimento, né? Estivemos agora no Concred foi apresentado algumas iniciativas dos sistemas a respeito disso. Nas cooperativas independentes, ainda não temos esse tipo de evolução, mas já começamos a estudar, já começamos a entender um pouco mais sobre o movimento, para que as cooperativas possam atuar e fazer parte dessa sociedade, da forma como que ela vem sendo construída e desenvolvida. É uma evolução. Hoje, a maior necessidade ainda é o dia a dia da realidade local, do trabalho local, mas, sem dúvida nenhuma, precisamos evoluir nesse tema também. Bacana. Luiz, e qual a sua opinião sobre isso? Basicamente, o que já acabou de ser dito, né? As cooperativas é um mundo novo, esse, né, aos quais as cooperativas ainda não adentraram, mas é um assunto que evidentemente, deve ser e está sendo motivo de acompanhamento, de estudos, né? E para ver o seu desenvolvimento e ver até onde isso poderá interessar o nosso público, poderá nos afetar. Mas, tanto quanto eu sei, até agora não existe nada de concreto dentro do cooperativismo voltado para esses temas. Além do estudo, além do acompanhamento, sem dúvida nenhuma, né? Concretamente, eu não tenho conhecimento de que qualquer cooperativa esteja se adentrando nesse campo, não. Né? Acredito que ainda está muito prematuro para que se possa pensar em executar alguma coisa nesse tempo. Precisamos de melhor conhecimento, maior aprofundamento do tema, para ver até onde ele poderá efetivamente ser útil, poderá ajudar aos cooperados, que é a nossa finalidade, que é o nosso objetivo. Mas nada concreto, por enquanto. Talvez aí uma grande de atuação com de repente, uma criptomoeda cooperativista. A gente estava falando de integração, de intercooperação. Exato. Não o nascimento de uma moeda específica do cooperativismo. Pode ser uma grande iniciativa que venha a trazer a troca aí de um produto muito objetivo, muito moderno, e que não é só uma tendência, é uma realidade já, no mundo todo. Agradecer também. Acho que essa troca de ideia e a provocação. Essa troca de ideia que é interessante. Eu acho que é aí que surgem essas ideias. O que você acha, Moacir? Você acha que pode ser um caminho? Eu acredito que já, mais ou menos, o livro já explicaram mais ou menos o caminho da Zinda, mas esse assunto está sendo discutido muito no século e também foi levantado muito no concreto. Porque nós temos que começar a pensar, o mundo está aí, a cooperativa tem que acompanhar o que o mundo está fazendo. E ela tem que saber se isso é bom para o cooperado dela ou se não é bom para o cooperado dela. Essa avaliação ela tem que fazer. E se houver, e se for bom para o cooperado, ela tem que buscar a solução para ele. Afinal de contas, se isso vai ajudar, eu não vou impedir de fazer. Tem que botar na minha cabeça como cooperativista. Porque ele existe, e se ele existe, ele traz alguma vantagem, o cooperativismo tem que fazer isso, e tem que buscar essa solução. Mesmo como disse o Ivo, a criptomoeda do próprio sistema cooperativo. Não vamos entrar no mérito da questão, mas temos que chegar lá no caminho de atender. Como eu disse para vocês no início, o nosso objetivo é servir o cooperado e não se servir dele. Excelente. Maravilha. Eu acho que a gente acabou respondendo algumas perguntas aqui, tem outras questões, mas acho que esse nosso bate-papo foi bem elucidativo, trouxemos bastante coisa interessante. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final.
Quero escutar uma mensagem de vocês para passar aqui para o nosso público. Vou começar com o Luiz. O Luiz chegou por último, ele encerra aqui esse nosso bate-papo. Luiz, uma mensagem para quem está assistindo a gente. Beleza. Bom, antes de mais nada, eu quero louvar a iniciativa desse bate-papo, que é bastante esclarecedor e necessário, né, para que a orientação aí dos nossos cooperados, ou até dos que ainda não são, mas dos nossos possíveis futuros cooperados, né, para melhor conhecer a realidade do cooperativismo. E esse realmente é talvez um dos grandes problemas que exista dentro do cooperativismo, é se fazer conhecer, né? Essa cultura cooperativista precisa ser maior disseminada, precisamos chegar mais à população, e, na verdade, não é no interesse das cooperativas, não, é no interesse do público. É necessário que todos conheçam os benefícios que o cooperativismo pode lhes trazer, né? E esse é o grande trabalho, essa é a grande função que tem aí órgãos como o de vocês, né, que bastante colaboram nessa difusão, né, que pode ser muito útil para todos e trazer, inclusive, melhorias efetivas na vida das pessoas que, conhecedoras do cooperativismo, passam a aderir a participar de uma cooperativa. Eu acho importante, importante que se continue nessa linha de divulgação, de esclarecimento, sobretudo, né, do que se faz no cooperativismo, do que é o cooperativismo, isso tudo em benefício, efetivamente, das pessoas. E, no mais, muito obrigado pelo convite, pela participação, né, e acho que estamos avançando, com certeza. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Ivo, para a gente encerrar aqui esse nosso excelente bate-papo. Acho que o Luiz tocou num ponto crucial, né? Ele falou um pouquinho sobre a nossa questão da comunicação também, um tema muito importante entre as cooperativas, né? Falamos já anteriormente da intercooperação, mas eu acho que a comunicação, como é que a cooperativa consegue levar essa informação para essa sociedade que hoje já é dona dessa cooperativa ou que ainda será um dono da cooperativa, um futuro cooperado. Antes de mais nada, precisamos garantir, então, as nossas estratégias cooperativistas. Precisamos garantir que realmente o desenho do nosso plano, a curto, a longo prazo, ele seja um desenho voltado e focado em cooperativismo. O Moacir também trouxe o exemplo, estamos como uma sociedade para servir, somos uma sociedade de servir, e não para se servir de. Tendo isso dentro da estratégia, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso será derramado, será externado para toda essa população. A comunicação continua evoluindo, a intercooperação que foi dita vira um caminho, a evolução física, né, ou digital, quer ser ela qualquer um dos caminhos em sua proporção, sem dúvida nenhuma, se a estratégia for cooperativista e muito bem pensada, muito bem trabalhada, a gente vai chegar lá nesses objetivos, que é crescer cada vez mais o nosso cooperativismo e principalmente desenvolver essa sociedade. A gente não quer que as nossas instituições tenham volumes maiores de operações apenas. Os volumes maiores de operações são o que vai garantir que a gente consiga, através desse benefício que é tão maravilhoso para nós, contribuir também com o desenvolvimento dessa sociedade. Então, falarmos a língua da nossa sociedade é algo muito importante. Um exemplo muito simples, ontem, na Cooper Johnson, uma das cooperativas que eu atuo aqui em São José dos Campos, nós reunimos 30 pessoas, 30 aposentados, um grupo específico da cooperativa, pessoas que não se viam há muito tempo, pessoas que não se reuniam. Falamos sobre o cooperativismo, mas falamos sobre essa transição de carreira, a vida deles. Então, olha quanto pode ser feito. Daqui para o final do ano e começo do próximo semestre, vai haver um evento forte de união da FNCC com a Confebras para trabalhar o desenvolvimento das cooperativas independentes, e a gente espera que, através desse evento e desse fórum, a gente consiga avaliar com propostas concretas para levarmos aos demais sistemas, ao SNCC, e assim promover em conjunto com a própria Confebras e a FNCC um trabalho de aprimoramento dessas cooperativas independentes. Então, está aí o caminho. Queria também agradecer a presença, foi muito bom participar desse bate-papo, já saio cheio de ideias, né? Às vezes, enquanto eu falo, as ideias vão surgindo, as perguntas também nos ajudam. Eu acho que esse é um ótimo exemplo de cooperação,
sem dúvida nenhuma, agradecer a Mundo Coop e o Coop Talks pela oportunidade. Sei que vai ficar gravado, então depois compartilhem também essas informações, compartilhem através do YouTube para suas equipes, para pessoas que não puderam participar, e para que a gente chegue com essa mensagem a muito mais pessoas do que as que estão assistindo aqui hoje a nossa conversa. Maravilha. Obrigado, Ivo. Acho que a gente tem bastante conteúdo aqui para disponibilizar, com certeza todo mundo vai ter acesso. Moacir, agora para a gente encerrar esse nosso grande bate-papo, dá sua palavra final aqui para a gente. Foi um prazer muito grande estar junto com vocês e agradecer ao Mundo Coop pela oportunidade de a gente colocar os pensamentos cooperativistas para a sociedade como um todo e não só para o cooperado. Mas também lembrar que ontem, né, passamos o tempo aqui ontem, comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito no mundo inteiro, desde 1948, fazendo isso para que as pessoas fortaleçam e se conheçam cada vez mais o cooperativismo. E convidar a todos, a que estão ou que não estão no cooperativismo, para a mensagem da UOCO, do Dia Internacional do Cooperativismo, que diz: empodere seu futuro financeiro em uma cooperativa de crédito. Eu tenho certeza que você será muito mais feliz. Muito obrigado. Obrigado, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês são os grandes representantes aqui do cooperativismo. A gente precisa de gente assim para valorizar o sistema. Obrigado. Excelente dia a todos.